fandango comecei na escola, tinha mais ou menos 6 anos de idade. E ali foi dançando, foi aprendendo a tocar. E tô até hoje aí, construindo instrumento e fazendo parte de grupos aí. Eu entrei no fandango por causa da minha mãe e do meu bisavô, né? Que tocava bastante já, mestre Eugênio. Oi, meu nome é Luiz Eduardo. Nasci em Morretes e atualmente estou morando na Ilha dos Valadares. Meu nome é David Santos Marques, sou nascido em Paranaguá, na Ilha dos Valadares, e moro na Ilha dos Valadares também. O fandango entrou na minha vida desde que eu nasci. Eu cresci nesse ambiente onde está o fandango caiçara. Meu pai é mestre de fandango. Minha família sempre teve fandangueiros. O fandango entra na minha vida porque eu sou filha de um mestre, né? Eu sou filha do Aurélio Domingues. Então eu sempre estive completamente imersa na realidade e na cultura do fandango. Meu nome é Luma Zanetti Domingues e eu vim daqui de Paranaguá, também moro em Curitiba, mas sempre estou aqui e cresci aqui nesse lugar tão especial que é Paranaguá. Olá, eu sou a Malu Zanetti Domingues e eu sou de Paranaguá misturado com Curitiba, assim, é uma mistura. Bom, fandango pra mim é... Nós viaja bastante, nós toca por aí, nós dá aula, então nós faz instrumento, então isso é muito legal, mano. E vem desde novo isso, desde 6 anos de idade nós estamos aí. Tem gente que sobrevive da cultura já, né? Pra mim, o fandango é isso. Se divertir, tocar bastante, né? Dar aula, aprender sobre isso. Mas... Eu gosto muito dessa geração do fandango, né, do fandango caiçara, que eu sinto que ela para com esse negócio de folclorizar, ou também assim, tipo, sei lá, mudar de uma forma muito estrondosa, mas ela tá seguindo uma linha muito boa, assim, sabe? E o fandango atualmente, eu falo esse atualmente, que é muito atualmente mesmo. Nesse ano ele deu uma crescida muito assim para o nosso lado, para nossa geração. E agora a gente tem muitos frutos disso. Por exemplo, Luiz, Davi, eu, Malu, Felipe, que estamos no grupo Mestre Eugênio. E tirando o grupo Mestre Eugênio, tem outros grupos, né, que vieram e também já estavam andando assim, e agora deu uma explodida assim, sabe? Fandanguará, Raízes Fandangueiras lá de Superagui, o Fandanguará ali de Guaraqueçaba. E daí agora tá tendo o grupo Pirando mesmo, que tá uma galera muito animada pra isso, assim. Então tem isso, assim, tipo, dessa explosão que teve, assim, que eu acho que é influência, assim, várias influências. Então um vê um aqui e daí, tipo, tem essa força, tipo, de pensar, e não é só eu que estou aqui, sabe? Eu participo do grupo Mestre Eugênio, grupo Mandiquera e toco também no grupo Mestre Romão. Também faço parte do Boi de Mamão, da Folia do Divino, mas a gente trabalha bastante, bem mais na cultura do fandango, né? E eu toco, hoje em dia eu canto, assim, eu sou a primeira voz do grupo Mestre Eugênio. Toco viola. Primeira voz atualmente também do grupo Mestre Romão, que é um grupo bem tradicional e antigo, também daqui de Paranaguá. E no Mandiquera, às vezes eu toco, às vezes eu danço, é aquilo, né? De ir se enfiando. Mais do meu bisavô, né? Mestre Eugênio. Ele é um mestre bastante conhecido aqui na ilha, aqui em Paranaguá também. Mestre do mestre Aurélio também, que é meu mestre também. Toca bastante, né? Tem seu nome reconhecido na cultura já. Isso já vem de bastante anos já. Eu toco mais adufo, né? Eu também sei tocar caixa, viola, rabeca. Não, rabeca até mais ou menos, né? Não sei um pouco. Mas é mais adufo que eu toco. E tamanca também. Vários batidos que tem aí.
Tem tonta, queromana, anu, marinheiro, andorinha, xará, tem diversos por aí. Eu toco machete, atualmente tocando caixa, viola, ali um pouco eu toco viola. Adufo, tô querendo aprender a rabeca agora. Eu toco os instrumentos de percussão do fandango, o adufo, a caixa. Toco também, tipo, uma colher, assim, né, que aprendi com a minha avó que ela tocava. Também toco machete. Tô quase lá, quase, na viola. Mas na viola no divino eu já sei tocar. E o meu instrumento principal, que é a rabeca. Nos últimos meses, eu acho que esse ano aconteceu alguma coisa, eu não sei o que aconteceu, alguma magia aconteceu que a juventude está mais forte do que nunca, assim. Principalmente aqui no litoral paranaense, na realidade do fandango, é emocionante de ver. Tipo, esses dias eu vi um stories no Instagram de uma menina de um grupo de fandango da Ilha Rasa dançando no aniversário de 15 anos dela. A música da Andorinha, né, que a gente gravou para o Grupo Mestre Romão. Tipo, sabe, no aniversário de 15 anos, assim, então, assim, tá muito forte. Na festa de Guaraqueçaba também, muito jovem, então, a juventude esse ano tá muito forte, tá, tipo, impressionante, tipo, emocionante, né? Eu já fiz uma rabeca e uma viola, que foi nas 2 últimas oficinas que teve. Consegui fazer esses 2 já. Tá sendo bastante legal, divertido, trabalhoso também, complicado, mas é bom construir instrumento. Bom, meu nome é Aurélio Domingues, eu sou conhecido aqui como Mestre Aurélio, já pelo reconhecimento da comunidade, né, aqui da Ilha dos Valadares, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui na ilha, com construção de instrumento, com repasse, salvaguarda das tradições, né, da cultura popular. Não só o fandango divino, boi de mamão, né, terço cantado, tudo que envolve essa cultura musical caiçara, né. Eu nasci no meio do fandango, né. Nasci ali no meio, aqui na Ilha dos Valadares, aqui no meu lugar, aqui tinha muita gente que construía instrumento, tocava, muita gente. Festa de aniversário tinha fandango em bar, em qualquer coisa tinha fandango, assim. Eu nasci nesse meio. Meu avô é rabequista, né, fazia rabeca. Minha mãe também sabe muito de fandango, ela sabe cantar, sabe as coisas do fandango, participava na época dela, lá no sítio já, né? As coisas do fandango. Meu padrinho, que é o pai do Taquinha, que hoje tem fandango, grupo de fandango, também é um músico de fandango, né? Fazia mutirões, cantava, tocava viola, fazia viola. Então eu nasci nesse mundo, né, do fandango. Meu avô fazia rabeca para vender no mercado. Eu, com 9 anos, já aprendi a fazer rabeca, já vendia rabeca no mercado com ele. Então praticamente eu nasci nesse meio, com pessoas que praticavam essa tradição, assim, já da época do sítio, foram chegando aqui no Valadares também, foram fazendo, né? Então, para onde você olhava no Valadares aqui, tinha fandango ou alguém que fazia, e em geral todo mundo aqui tinha um pé no fandango, né? Todo mundo que nasceu aqui, que é da minha geração, tem alguém que é ligado ao fandango, ou às vezes até todo mundo é ligado ao fandango, né? Eu nasci nesse meio aí. Bom, a cultura caiçara, ela tem algumas manifestações que envolvem a música. O terço cantado, que é uma manifestação feita principalmente em guardamento, né, que são velórios, são ladainhas cantadas em latim e português. O fandango, que são danças, marcas batidas e bailadas, né, tocada viola e rabeca,
e adufo. Tem o boi de mamão, que já é uma teatralização, que tem um fundamento, um pezinho ali no catolicismo popular, né, naquilo que os jesuítas trazem assim, para catequizar caboclos, índios, indígenas, né, na época dos jesuítas, e também a Folia do Divino, que é a manifestação mais antiga, né, que a gente tem, que começa lá em Alenquer, Portugal, em 1300, 1322, a Romaria do Divino. Até hoje ela sobrevive de forma espontânea, mas são músicas que têm um pé na musicalidade medieval, lá de 1300, na Península Ibérica. Moreninha, meu benzinho, vamos passear pra capital de São Paulo, que é pra nunca mais voltar. De lá eu mando lembrança, meu bem, no dia que eu me lembrar. Cantemos, irmão, cantemos, moreninha, meu benzinho, vamos passear. Essa foi uma sentada na janela, dia de chuva, com só uma frestinha aberta. Eu me chamo Zé Muniz, sou nascido em Guaraqueçaba, mas as minhas raízes vêm lá da Barra da Ararapira, de vizinha lá com São Paulo já, né? E o pai foi no final dos anos 70, começo dos anos 80 ali para Guaraqueçaba, e eu nasci em Guaraqueçaba, né? Hoje eu moro em Guaraqueçaba e em Paranaguá, né? Eu sou professor de história, né? E aí atuo aqui em Paranaguá, e dentro dos meus trabalhos com história, com cultura caiçara, né? Também atuo em Guaraqueçaba. Então estou nesse meio caminho entre Guaraqueçaba e Paranaguá. Eu acho que tudo faz parte assim de um grande processo, sabe? Nos anos 90 em Guaraqueçaba era vergonhoso para você fazer fandangos. Ser caiçara, ninguém falava nisso mesmo, assim, na minha geração não. Mas acho que essa descoberta ela vem um pouquinho depois, assim. Aí assim, a minha família é bem praticante, religiosa, né, católica, então assim, a gente sempre participou na igreja, tanto de grupo de música, leitores, e aí fazia algumas coisas, encenação de evangelhos, né. E aí eu me lembro que uma época um dos coordenadores lá da igreja, ele foi secretário de cultura, de educação, alguma coisa, e por eu ter um pouco dessa coisa da participação na igreja, ele me convidou para um grupo de teatro, mas também não me interessava. Eu falei, não quero saber disso. E eu lembro que foi uma insistência grande, assim, vai lá, vai lá, vai lá. Então naquela época tinha um projeto da Fundação Teatro Guaíra ocorrendo em Guaraqueçaba, que era texto como pretexto, né? Então eles levaram várias oficinas e a arte era pretexto assim para você entrar no fandango, porque tinha uma peça do Renato Perré que se chamava Fandango, sabe? Mas isso não atraía ninguém assim da nossa geração. Eu também não queria nem saber disso, assim. Teve bastante insistência, um belo dia eu fui lá. E aí acabei pegando um personagem, e você vê que é engraçado, mas eu fui o único que fiquei ali um ano no mesmo personagem e sem tocar, sem dançar, sem nada, né? Eu não queria saber de fandango, não era pra mim, né? E eu me lembro que era uma das exigências, né? E tinha viagens, alguma coisa. Como é que você vai viajar se você não dança? Como é que você vai? Não tem participação nenhuma. E eu acho que eles achavam que era um bom ator, ele interpretava bem, e eu fui ficando. Mas levei um ano, assim, todo mundo colocava seu tamanco, vinha dançar, e eu não queria saber disso, né? Minha parte era só interpretar, na hora da dança só fingia, igual eu faço muito bem até hoje. E aí continuou a coisa ali, né? Nós tivemos, assim, uma geração inteira que teve contato com, tipo, quase todo final de semana tinha teatro em Guaraqueçaba, feito por nós, e pelo menos uma vez a cada 2 meses, peças novas, e assim, era um ritmo incrível, assim, e a gente... Então nós fomos nos aprofundando um pouco, assim, nessa história da arte, né? Mas ainda bem lento e bem devagar na história da cultura, né? Isso veio a dar um impulso bem maior, exatamente quando o Itaércio foi dar uma oficina para nós, né? E aí, isso foi em 99 já, acho que final de 98, começo de 99, por ali. E aí, dentro da oficina, mesma coisa, começou uma galera e foi enxugando, a oficina que era umas 40 horas virou umas 100 horas, né? Uma coisa assim, que a gente produziu, foi atrás, e num desses momentos ele deixou um gravador dele lá com uma fita, umas pilhas, assim, né? Depois ele até escreveu sobre essas lembranças, assim, né? Falei, realmente foi isso mesmo, sabe? Eu volto daqui a 2 meses, vou deixar umas pilhas com os gravadores aqui. Quando ele voltou, a gente tinha um material grande, assim. Porque daí a gente foi buscar dentro de casa, eu mesmo cheguei em casa e... Pai, vamos buscar aqueles materiais, aquela música que o senhor canta, vou gravar. Num belo dia ele veio com um caderninho, ele escreveu para mim umas 40 modas antigas que ele lembrava. Lembrei, mas essa aqui. Acabou a pilha, acabou a fita, mas lembrei, mas esse aqui tá.
Aí passou um tempo lá atrás, depois eu consegui uma viola, comprei uma viola de novo para ele, e começou todo um processo assim, de reconhecimento, de valorização, né? Então esse material se transformou em roteiro para peça de teatro, para espetáculos de música, de dança. A gente começou na época, era o grupo Fômulos de Bonifrates, né? Depois veio o Fandanguará e agora o Canutilho Temperado. E depois que a gente vai ter a formação também, você vai transformar em material didático, vai publicar, vai fazer site, vai fazer não sei o quê. Então tem bastante material que vem todo nesse contexto, mas eu acho que é todo um grande enredo, toda uma grande história, né? E a valorização, a identidade vem em todo esse processo. Aí você vai descobrindo coisas aqui, te interessa, e vai buscar e vai ampliando todos os horizontes e vendo que você faz parte daquilo também, né? Tudo aquilo que se vive, que você vai atrás pesquisar como se fosse o exótico, diferente, é a sua vida, é a sua realidade, né? Uma coisa que se vivia na comunidade, todo momento religioso de falecimento, as excelências, né? Os terços cantados, as excelências. E eu me lembro que quando ele gravou uma excelência, ele chorou assim na gravação, né? Ficou bem marcado, sabe? Uma excelência que deu a Senhora do Rosário, que do ventre dela abriu-se um sacrário. Sacrário aberto, saiu o Senhor fora, acompanha essa alma, levai para a glória. E aí isso era quando falecia alguém, você tinha que cantar 15 vezes no corpo da pessoa ali. Eu vejo que nós cometemos um grande erro, sabe, eu costumo dizer, em todos esses anos trabalhando com fandango, com cultura caiçara. A gente sempre ligou o fandango à cultura, sabe? E o fandango para mim hoje é muito mais educação do que a cultura em si. Falando em política, departamentos, secretarias, né? Então você sempre ia lá, porque a Secretaria de Cultura não ajuda, porque a Secretaria de Cultura vai ajudar. Nós nunca, ou muito poucos, procuramos a Secretaria de Educação. Trabalhando na educação há muito tempo, eu vejo que hoje é um mecanismo essencial para trabalharmos, assim, não o fandango, mas a identidade, a valorização da identidade da cultura caiçara, do reconhecimento, da mesma forma que eu consegui reconhecer dentro de casa que eu tinha ali um pai que tocava viola, que tinha todo um conhecimento, e eu vivi isso e vivo isso até hoje, né? A cada dia, a cada conversa, sabe, você aprende. E eu fico pensando assim que caminho, que oportunidade tem hoje uma criança caiçara de aprender isso. E eu não vejo mesmo que ela vá aprender isso se você for numa escola dela e tocar fandango durante 30 minutos, sabe? Então a escola vai tirar foto, vai postar nas redes sociais, vai dizer, olha, tivemos cultura caiçara, mas não há uma proximidade, não há uma... Então assim, eu vejo que por isso que a gente criou recentemente a proposta da criação da Semana da Cultura Caiçara, sabe? E a gente bateu forte e ainda estamos nesses trâmites, porque tivemos alguns problemas aí no meio do caminho, mas para que seja criado no calendário escolar a Semana da Cultura Caiçara. Meu nome é Mariana Zanetti, eu sou produtora cultural e artista. Eu mergulhei na cultura caiçara no ano de 2005, quando eu vim para cá no carnaval e conheci o fandango. De lá para cá, eu venho dedicando minha vida a essa cultura. Produzi o primeiro disco do grupo Mandiquera, O Amanhece. Esse disco fez a gente viajar por todo o território caiçara, pelo estado do Paraná também. A gente fez várias turnês, né, apresentando esse disco. E depois eu vi a necessidade de gravar o Boi de Mamão, colocar o Boi de Mamão nas escolas, né, porque eu via que tinha uma grande dificuldade das pessoas terem acesso. Assim, muita gente queria fazer o Boi de Mamão, queria brincar de Boi de Mamão, mas não tinha nada gravado. Eu falei assim, não, a gente agora precisa gravar o boi. E mais pra frente eu tive a oportunidade de estar me relacionando com outros grupos de fandango, com o Grupo Mestre Brasílio, com o Grupo Mestre Romão, com o Grupo Pés de Ouro, com o Grupo Mestre Eugênio, com a família Domingues. E surgiu a possibilidade de eu produzir mais 4 discos, né, dos grupos de fandango de Paranaguá, que é um grande registro da salvaguarda do fandango caiçara, né? E também faço a produção da Festa do Fandango,
há alguns anos, na verdade, assim, eu entrei na parte da culinária, né, da festa. Eu não era produtora da festa. Eu entrei para ajudar o Aurélio e ajudar a Mandiquera. E daqui a pouco eu virei a produtora da festa. Em 2018 eu me torno a produtora da festa do Fandango de Paranaguá. A gente reclama muito assim, o fandango tá na mão dos homens, mas e daí, mulher, o que você tá fazendo? Entendeu? Né? Você tá falando, você tá querendo que a outra toque se você não tocar? E tem uma outra questão também que que eu aprendi a tocar fandango, porque não adianta eu querer fazer a salvaguarda de uma tradição se nem eu sei fazer, né? Então, assim, eu fazia os projetos, estava lutando ali pela salvaguarda, enfim, indo nos bailes, mas eu queria fazer a minha parte também, entendeu? Eu tinha que fazer a minha parte de também aprender esse ofício aqui para poder fazer o repasse, nem que seja, né, para as crianças, né? Então, daí montamos o grupo Dona Mariquinha, que é um grupo provocador, né? Um grupo que chama a mulher para tocar, chama a mulher para estar ocupando o seu espaço, chama a mulher para estar no palco, né? Porque a mulher estava dançando, né? Mas agora, com a Dona Mariquinha, assim, a gente chama ela para estar no palco. Mas eu não sou a primeira. Na verdade, quem me inspirou foi minhas filhas, né? Minhas filhas. Elas, desde pequenininha, aprenderam com o pai e elas tinham 2 anos de idade quando elas ganharam o primeiro instrumento delas, do fandango. Enfim, elas foram aprendendo, até que o ano passado a Malu e a Luma, né, fizeram um baile de fandango sozinho no mercado, né, com outras pessoas ajudando, claro, o Felipe, o Davi, com outros músicos do fandango, jovens também. O Poro estava tocando também, mas elas que seguraram a onda do baile por, né, sendo mulheres. O violão vai para cima, né? É mais alto. Essas violas são mais antigas. Vamos dar a despedida como minha avó não fez. Adeus, morena, como minha avó não fez. E agora já fazem 25 anos que eu tô aí, 25 para 26 anos que eu tô nessa, quase aprendendo a tocar. Bom, eu sou Eluir Paulo Ribeiro de Jesus, mas sou conhecido mais por Poro de Jesus, é meu nome artístico, né? Eu sou de Paranaguá, nascido em Paranaguá, me criado em Paranaguá e agora moro na Ilha dos Valadares já há 20 anos, né? Eu sempre falo que depois que eu comecei a frequentar o ambiente de fandangueiros, assim, escutar bem o fandango, às vezes eu escuto alguns versos que minha mãe cantava em casa. A mãe, às vezes, na cozinha ou lavando uma roupa. Minha avó também cantava muito, mas a gente nem se dava conta que era fandango isso. Elas cantavam aquelas quadrinhas ali e a gente achava super divertido, né? Que tem umas quadrinhas engraçadas. E tem outras de amor, né? Bastante de amor, assim. E que daí que eu descobri que elas cantavam fandango em casa, né? O primeiro trabalho que eu vi, assim, mais de perto, assim, foi com o mestre Eugênio, né? Então, ele estava começando a construir a casa do fandango ali, do mestre Eugênio, e tinha um adufeiro, o Zico. Ele sempre levava 2, 3 pandeiros pro baile, e ele jogava na mão da gente, toca aí! E eu fui brincando ali, a princípio, eu não queria atrapalhar, né? E fui pegando. Eu aprendi a fazer, hoje faço os adufos, as caixas do Divino aqui na associação, né? E também durante a Romaria do Divino eu toco a caixa, quando dá uma folga também pro Jairo, daí eu pego e toco a caixa também, que a gente aprende no caminho, né? De tanto ouvir todo dia, a gente vai aprendendo o toque. O fandango é isso, então é um modo de vida, né? Eu escolhi isso, né? Para mim, não é
coisas que você aprende. Você tem que estar na convivência ali no dia a dia, né? O fandango é todo dia. Os batidos, a primeira marca é o anum, né? Começa com o anum, depois tem o marinheiro, tem o feliz, tem o xará, tem a tonta, tem a queromana aí, depois vem tem o caranguejo, tem bastante marca de fandango assim, né? Batida. O baile de fandango, ele lá no, a gente fazia como tirão, né? Quando eu morava lá no sítio, lá com derrubada, varação de canoa, colheção de arroz. Esse era o baile do fandango. Só que lá o baile começava às 8 horas e até 10 horas de outro dia. Só que em Paranaguá ele começa às 8 horas, vai até meia-noite, né? Tem vezes que a gente não canta nem as metades da moda que a gente sabe, né? Eu sou de lá do Morato, eu morei lá perto daquele salto do Morato. Então lá era para a gente ter uma entrada para tocar um rabé com a viola, para entrar no fandango ele tinha de trabalhar o dia todo no mutirão, né? De foice, de machado, ou quando era plantação de rama, a gente tinha de cavar, fazer aquela cavação e a colheção de arroz era a mesma coisa, né? Então, se aquele que não trabalhasse, ele não tinha entrado no fandango. Para mim, eu acho que vai ficar bom continuar, né? Porque eu tenho os jovens que estão aprendendo já, né? Tem o grupo do Mestre Eugênio, das criancinhas que eles já estão fazendo o baile, esse vai ser o futuro do fandango, né? Olha, na verdade, hoje em dia estou vivendo mais do fandango, né? Que eu faço rabeca, vendo, faço viola, faço artesanato aí, vendo aí. Quando ele dá uma paradinha, eu vou lá, trabalho um pouco de pedreiro, né? Aí sem ser queixar do fandango, né? Então, fandango não a gente fala mais por amor, né? Eu faço por amor, agora os outros não sei, né? Isso aí eu peço que o grupo se unam aí, que seja unido, que vai acontecer isso daí, né? Porque a gente está aqui para se unir, para um ajudar o outro, né? Ele tem também um pouquinho desunido, mas isso aí acho que pelo tempo se une, a turma vai ficar bom. Olha, para o futuro é uma coisa simples e é uma coisa complicada, cara. Assim, porque eu já vejo algo que... Eu pensei que eu ia ver o que está acontecendo hoje, aqui na Mandiquera, pelo menos, eu pensei que eu ia ver ainda daqui mais uns 10 anos. Assim. E a luta, quem sabe, no futuro é porque todo mundo tem um espaço como esse aqui. Aí vai estar bonito, cara. Aí eu vou estar feliz demais. Então, ir passando para mais adolescentes, que é isso que nós estamos fazendo agora, para não deixar morrer. Eu desejo que essa música expanda, assim, sabe? Para todo mundo ter acesso ao que é a cultura caiçara, que é uma cultura maravilhosa, né? Que demorou para ter essa visibilidade, mas acho que está chegando. E eu acho que faz parte das nossas responsabilidades, né? Assumir a minha identidade e levar a minha identidade onde quer que seja, onde quer que eu esteja, né? E os compromissos que eu tenho com ela, né? Eu espero que cresça bastante, né? Pelo menos ser conhecido no Brasil já, a cultura caiçara daqui. O fandango caiçara já. Eu espero que as pessoas escutem, entendeu? Eu espero que a gente tenha uma situação menos de cultura globalizada, entendeu? Para mim, na verdade, o que me irrita aqui é que a gente tem uma cidade ainda que está investindo em shows de grupos de massa, né? E que esquece que tem uma produção cultural acontecendo na cidade. Né? E o fandango é isso, assim, eu quero que, não que precise mudar o fandango completamente, mas eu espero que a gente consiga enxergar daqui uns anos um fandango ouvível, um fandango dançável, e não só para pessoas mais velhas, sim para todas as idades.
Vamos tamanquear. Vamos bater o pé aí pra nossa cultura ir pra frente, pra gente fazer música, pra gente fazer teatro, pra gente fazer arte, pra gente colocar a cultura caiçara na vitrine. É isso. Eu pediria paz, né? Se assim, fizesse essas coisas mais com amor, assim, um ajuda o outro, né?